Capítulo 20. A história da infância de Ângelo que tentaram roubar, a busca de novos horizontes e a volta para a ilha, onde Cupido o aguardava com sua flecha. Ângelo era ainda só um menino que acompanhava o pai e irmãos na lavoura, quando certo dia teve a oportunidade de sair da ilha. Vinham pessoas visitar a casa dos seus pais e viam as crianças brincando no quintal. Naquele tempo, os maiores eram Maneco, Valdomiro, o perigoso, Ângelo e Inácio, e perguntando para Olímpio e Maria se eles se interessavam em mandar as crianças para a cidade, com a desculpa de darem uma boa educação para elas. Com base nesse argumento, os pais achavam a proposta muito confiável e, sem imaginar que pudesse haver qualquer maldade nesse converseiro, decidiam por mandar um por um dos seus filhos na intenção de melhor qualidade de vida para eles. Mas, na maioria das vezes, o que acontecia era a escravização das crianças, que saíam da ilha todos faceiros com aquelas pessoas que há tempo cativaram a sua confiança e não escondiam a alegria de poder sair da ilha, passear, conhecer o lar daquelas pessoas tão interessadas no seu bem-estar, largar a roça, a pesca e conhecer o mundo. Mas quando chegavam no destino, o trato era diferente com as crianças. Havia umas que mandavam para a escola, como aconteceu com Ângelo e mais tarde com Rosália. Mas na maioria das vezes acontecia delas serem usadas como empregados, sem salário e com dívidas altas de gratidão por tirarem elas daquela vida numa ilha e que não tinha recursos para nada. Atribulavam tanto a consciência dos pequenos que eles só pensavam em fugir daquela situação e voltar para a casa dos pais. E era o que acontecia. No final das contas, com exceção do mais novo, o Luiz, todos os outros filhos passaram por essa experiência, como Constantino, Doroti e Júlia. E todos eles sofreram com essa prática, que tirava as crianças do convívio com os pais para uma realidade onde a própria dignidade lhes era arrebatada, de maneira que elas tinham que entender que nada lhes pertencia, nem a própria liberdade de escolha. Então, o Ângelo saiu também nessa história e não se adaptava de jeito nenhum com as famílias que o adotavam. Diziam que o Ângelo era muito traquina e vivia fugindo e voltando para a ilha. Chegou a cursar o estudo até a 3ª série e numa gata danada. Mas o conhecimento das letras conduziu a sua vida para lugares onde não se chegava caminhando, mas imaginando-se de diversas maneiras e em diferentes situações. E a partir da alfabetização seguiu seu rumo, com o pouco que tinha aprendido na escola e investiu ao longo de sua vida. Assim que entrou na adolescência, já entendia da malandragem da vida e adorava uma vida noturna, com muito samba, cachaça e mulheres. Ângelo era um boêmio. Assim que pôde, ele serviu embarcado em um navio chamado Lídia. Ali ele se entendeu como marujo. Do Lídia ele herdou o assovio que entregava sua chegada por onde ele andasse. Quando chegou na Ilha do Mel, de retorno das aventuras marítimas, soube do escândalo que envolvia o seu renúncio e uma tal filha que ele havia abandonado em Santa Catarina. Diziam a ele que a moça era fina, envolvida nos vestidos dos mais elegantes, que parecia uma aparição de tão linda moça, e que o Ângelo falou: "Só acredito vendo." O converseiro era tanto que aguçou a curiosidade de Ângelo, que embarcou numa canoa e rumou para as Encantadas, com a desculpa de abastecer o mercado de Renúncio com as safras da horta de seu pai Olímpio. E foi assim que Ângelo mirou no que viu, mas foi acertado onde não viu, pois a flecha do Cupido o atingiu em cheio, de maneira que não teve como se curar jamais, assim que pousou os olhos em Claudina.
E da mesma forma, ocorreu com Claudina, que não soube o que a atingiu, de maneira que ficou imediatamente enamorada de Ângelo. E assim, Ângelo passou a frequentar mais assiduamente a casa de Renúncio e pediu ao pai da moça permissão para namorar. O pai de Claudina não gostou muito dessa história, mas pelo menos o rapaz teve coragem de enfrentá-lo. E, de mais a mais, era filho de seu amigo Olímpio, que ele tinha na mais alta consideração. Quem não gostou foi a mãe da esposa de Renúncio, que não aprovava o namoro de Claudina e nem o de Maria, que estava comprometida com Armando Valentim, por se tratar de serem de cor. Mas para Renúncio, esse tipo de coisa não era de sua alçada. As meninas escolheram e estavam felizes. E isso era o que importava. O resto era empecilho de gente preconceituosa.